Olá, queridos irmãos, a este preciso momento vos trago uma mensagem muito breve e o tema é: Bem-aventurados que desde já morem no Senhor. É extraído isso a partir do Apocalipse capítulo 14, nos seus versículos 13. Por que eu trago esta mensagem? Vou explicar pela frente. Apocalipse 14, versículo 13, diz aqui: E ouviu uma voz do céu, que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Queridos irmãos, nós vivemos com medo da morte. Muita gente vive em medo da morte. Sobretudo, a morte é inevitável também. Por mais que tenha medo, não tem como escapar dele, porque ela afeta a todas as pessoas. Porém, a mesma morte, na vida de cada um, tem um destino diferente. Pois que para alguns, como a Bíblia diz, é bem-aventurado sobre eles. E para os outros, o que seria então? Agora a chamada de atenção é esta: bem-aventurados os mortos que desde agora morem no Senhor. E por que eu trago exatamente esta mensagem? Dizendo desde agora morem no Senhor. Este agora nunca ficou no passado. Sempre é o presente, porque em todo o tempo a história está a acontecer. E cada vez que a história está a acontecer, é o presente que está a se dar naquele momento. Isso quer dizer, em todos os momentos, pessoas estão a morrer. Entre os que estão a morrer, também, alguns deles são fiéis. E a Bíblia diz o quê? Bem-aventurado os que desde agora morem no Senhor. Não apenas que morrem. Muitos estão a morrer, mas aqueles que morrem no Senhor, esses mesmos são bem-aventurados. Queridos irmãos, o que eu trago esta mensagem aqui, a razão, é porque nós temos irmãos que estão a morrer hoje, em todos os tempos. Estão sendo perseguidos, estão sendo mortos. O que estou a dizer aqui, como as imagens passam? Temos irmãos que estão sendo mortos, estão sendo perseguidos no Japão, na Coreia, em China. Veja as imagens. O autoproclamado Estado Islâmico divulgou no domingo um novo vídeo que ameaça os cristãos, mostrando a execução pelos jihadistas da Líbia de pelo menos 28 homens, apresentados como sendo cristãos de origem etíope. Estas imagens surgem 2 meses depois da divulgação do vídeo da execução de 21 cristãos coptas. Irmãos estão sendo perseguidos na Coreia do Norte, do Sul, em China. Nossos irmãos não têm o sossego sobre a sua adoração por causa do nome de Jesus Cristo. Jesus já tinha alertado isso, que vocês serão perseguidos por causa do meu nome. E muitos, por causa de professar o nome de Jesus Cristo, estão sendo perseguidos, e perseguidos mesmo. É triste isso que estamos a acompanhar aí. Irmãos, por causa da sua fé, não pode dormir a casa, deve abandonar, só por causa de se aperceber que em casa de fulano ou da família tal estão a invocar a Jesus, é um problema. Nós estamos a assistir isso. Temos irmãos que estão passando lá, que só para ter a Bíblia só é um problema. Família inteira são capturadas, são presas, são mortas. Nós estamos a acompanhar isso. Queridos, a nossa fé é que nos leva a tomar essa atitude. A confiança em Jesus é que nos leva a manter-nos firmes. Por isso, esta mensagem é uma mensagem de chamada de atenção a cada um de nós. De modo que os problemas na terra são inevitáveis, assim como também a perseguição é inevitável. A morte é inevitável. Sobretudo, existe uma esperança, e a esperança está em Jesus Cristo. Esses irmãos que nós já acabamos de ver estão a sofrer por causa da sua fé, mas eles preferiram se manter em adoração, mesmo passando risco, por causa da esperança que está neles. No passado nós tivemos também nossos irmãos, os heróis da fé, entre eles que levantaram o movimento da reforma e assim abalaram o poder das trevas, trouxeram a verdade por trás
Isso tudo passaram por meio de fogueira, por meio de animais ferozes, entre tantos outros castigos terríveis. Mesmo assim, eles preferiram se manter firmes. Está relatado no livro de Hebreus. Está relatado lá. Livro de Hebreus, capítulo 11, que fala da fé. Eu faço aqui a referência mesmo a partir do versículo 32. Diz aqui: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo para contar de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de David, e de Samuel, e dos profetas. Verso 34. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Queridos, está aqui a nos mostrar, por causa da fé, por causa da esperança que tinham em Cristo, preferiram passar pelas torturas, preferiram passar por momentos terríveis, circunstâncias difíceis, mas devido à promessa firme que tem em Jesus Cristo. Meus irmãos, eu mesmo estava a passar lá com os nossos irmãos, em China, na Coreia, no Japão, entre outros países. São várias situações aqui que, se calhar, nem pode estar a passar pelas nossas mentes. Nem nas nossas telas, não passam. Aliás, isso nem se comunica até. Mas os nossos irmãos estão a passar mal. Os que professam o nome de Jesus. Porque Jesus já tinha dito: vocês serão odiados, serão perseguidos por causa do meu nome. Mas, sobretudo, sejam firmes. Aquele que for fiel até a morte será salvo. Essa aqui é a palavra que nós temos. Queridos irmãos, seja fiel, seja firme. Percebe? Seja fiel, seja firme. Sobre tudo isso, eles foram fiéis por causa da promessa que tiveram. E eles, por causa dessa palavra, no futuro eles terão a sua recompensa. Todos aqueles que permanecem fiéis. A Bíblia nos diz: bem-aventurado aqueles que, desde agora, morrem no Senhor. São esses irmãos que estão a morrer do outro lado. Entre outros, estão a passar pela morte de outras formas, por causa de persistência de certas doenças. Doenças que atacam a pessoa até a morte. Mas, sobretudo, apesar de estar a passar mal, eles preferem permanecer firmes nessas circunstâncias, nessa situação, até que a morte lhes derrube. Mas a vida deles fica guardada no Senhor. Queridos irmãos, não importa o que pode nos alcançar, não importa o que venha a destruir a nossa vida, mas o certo é, se a gente morrer no Senhor, por mais que seja tão dolorosa, seja que problemas, que doença ou que circunstância possa nos alcançar pela morte, nós temos a promessa, porque o Deus que nos criou, as promessas dele são fiéis e ele não falha em suas promessas. Seja firme em suas promessas. Meus irmãos queridos, é essa esperança que esses irmãos têm, está exatamente descrito o seu descanso a partir de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nos seus versículos de 16 e 17, que nos fala aqui: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo, como diz Apocalipse, bem-aventurados que desde hoje morem no Senhor. No versículo 17, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Queridos irmãos, toda a batalha que a gente está a passar hoje, por mais que a morte nos alcance, mas a volta de Jesus Cristo será o fim e a solução de tudo. Porque quando Ele vier, toca a trombeta, todos aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. E ao ressuscitar, são transformados. E lá serão encontrados naquele momento, naquele dia, alguns também que não morreram. Esses serão
transformados, não vão passar pela morte, não vão provar a morte. Quer dizer, há pessoas aqui na Terra que foram nascidas e nunca morrerão, nunca poderão passar pela morte. O privilégio é deles. Ninguém sabe se é você, sou eu, mas sobretudo o importante aqui, não importa se vai ser você, será a mim, o importante é permanecer no Senhor. Porque ninguém sabe qual será o seu fim. Mas o melhor é o fim que cada um pode ter. Se o meu fim, o teu fim, for de terminar nas mãos do Senhor, somos nós bem-aventurados. Sobretudo, queridos irmãos, a preocupação é, como vimos em Apocalipse, 14, versículo 13. Bem-aventurados os que desde hoje morem no Senhor. Sim, para que as suas obras os sigam e descansem delas. A preocupação é esta, meus queridos. A morte é inevitável. A doença até pode nos alcançar, nós conseguimos batalhar e acabarmos curando delas. Mas mesmo assim, alguma coisa vai causar a morte sobre nós. Como estão as suas obras? Será que as tuas obras poderão te acompanhar como bem-aventurado? Ou estarão a te acompanhar de outra maneira, fora do Senhor? Nós estamos a assistir essa situação. Este é o momento de se fortalecer no Senhor. Pegar firme as promessas de Deus. Porque a palavra dele não falha. E interceder pelos nossos irmãos que estão lá na China e outros países que estão passando circunstâncias sobre a sua adoração. Por causa do nome de Cristo, estão sofrendo, estão sendo perseguidos. Faça a lista dos países que passam mal. Ore por eles. Deus irá ouvir a sua oração. Deus irá encaminhar o seu pedido a favor dos outros que estão passando mal do outro lado. Ore por eles. Interceda pela sua família, pelos seus irmãos, pela sua igreja. Porque no final, todos nós, o melhor é que a gente termine nas mãos de Cristo. Olhe pela sua família, quantas pessoas estão fracas na fé e outras, se calhar, nem estão a frequentar a fé. Qual será o fim delas? Então, vamos batalhar. É agora. Bem-aventurado é você que começa a batalhar desde já. Porque vamos cultivando assim, pouco a pouco, nosso relacionamento com Cristo. Vamos orar. Vamos interceder. Vamos nos fortalecer na fé. Para que venha o que vier. Talvez é a morte. Ou o que puder. Porque são várias circunstâncias. Em acidente, outras coisas, tal como estamos a acompanhar. São acidentes, aviões estão sendo destruídos, a queda, entre outras. Não sabemos. Se calhar a viagem que vamos fazer a seguir será a última viagem. Mas qual será o seu final? Quais serão as suas obras que vão te acompanhar? Queridos, os nossos irmãos lá que nós assistimos, sendo pendurados, fazendo parte de espetáculo, morreram por causa da sua fé. E esses são bem-aventurados. E você e a mim. Lembre-se, se talvez a tua sorte for de ir para a cama por causa de doença, por causa de alguma coisa, e essa doença não te fazer escapar, lembre isso sempre. Não deixe de passar ou de ser alcançado pela morte sem estar conectado com Deus. Seja firme nas promessas dele. Seja firme a sua vida em ligação com Cristo. Que quando Jesus Cristo vier, você seja contemplado entre aqueles que vão ressuscitar para a vida eterna. Que o Senhor te abençoe. Voltaremos a nos ver muito em breve no próximo vídeo. Se inscreva se puder e partilhe este vídeo espalhando a esperança para as demais pessoas. Até a próxima.